Não, é que eu tô lembrando de quando, especialmente quando o Ronaldo, né, o fenômeno, voltou para o Brasil e que tinha toda aquela questão de que tá gordo e tudo mais. Uma das questões que depois foi revelada que ele tinha hipotireoidismo. E mesmo assim continuou sendo um atleta de alto rendimento, né? Enfim, mas com outro corpo e com uma dificuldade muito grande de emagrecer, de se manter no peso que ele tinha, né? Então, imagina, se para alguém que faz aquela quantidade de exercícios físicos não emagrecia, como é a vida, então, de seres normais, mortais como nós? Como é que fica? Então, exatamente isso. É uma baixa qualidade de vida, né? E eu também sempre falo com meus pacientes para a gente não culpar a tireoide por tudo. Porque às vezes a gente fala assim, eu não consigo perder peso por conta da tireoide. E aí quando na consulta eu rastreio toda a rotina do meu paciente, o que você come, que horas você come, eu percebo vários errinhos que também contribuem, né? Mas o que acontece? O paciente com hipo, ele tende a ganhar peso, aí o peso desanima ele não consegue perder peso mesmo comendo as mesmas coisas e ele não tem energia para treinar. Então, ele fica num looping infinito. Não tem energia para comer, às vezes para preparar as alimentações e aí fica num looping. Então, é uma qualidade de vida mais baixa e os pacientes se cobram muito também. Tipo, poxa, eu queria treinar, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo e ninguém entende por que eu estou sempre cansado. Né? Os familiares não entendem. Nossa, mas você dorme sempre, você dorme até meio-dia. Por que você está assim? Por que você não tem tanta baixa energia, né? E o hiper, na verdade, é o contrário. Você emagrece, mesmo comendo muito, você emagrece. Exatamente. Na maioria das pessoas tem um aumento da fome que leva ao emagrecimento. Parece contraditório, mas isso é por conta do hormônio da tireoide. Então, aquela pessoa mais acelerada causa insônia, perda de peso, dificuldade de concentração também, né? E o hipertireoidismo, ele é causado também, ele pode ser causado por uma doença autoimune, que se chama doença de Graves, que causa o hiper, mas também ele pode ser causado, por exemplo, por um nódulo que está ali funcionando, produzindo hormônio, né? Por isso que é importante a gente fazer essa diferença através do ultrassom e uma avaliação clínica. E sabe um fato curioso? É que o Hashimoto, ele é tão complexo que ele pode causar o hipo, mas ele também pode causar alguns períodos de hipertireoidismo também. Nossa. Exatamente. Uma coisa que eu escutei, mas não, né, você de repente pode me confirmar, que o câncer na tireoide costuma ser um dos mais tratáveis, né? Do que tem um maior êxito. Isso corresponde à verdade? Isso depende qual, né? Hoje, o que a gente mais considera de bom prognóstico é o carcinoma papilífero, que o crescimento dele é muito lento e a questão de chance de metástase é mais baixa. Então, é um câncer que, na maioria das vezes, você vai fazer lá a cirurgia, fazer um tratamento posterior e vai ficar tranquilo, vai continuar acompanhamento com cirurgião de cabeça e pescoço. E aí existem outros cânceres que são menos incidentes, mas são mais agressivos, né? A gente está falando bastante do hipo e do hiper para adultos, né? E no caso de crianças e adolescentes, a tireoide também sofre, a gente também pode encontrar essas doenças nessas faixas etárias? Também. O Hashimoto, ele pode ser encontrado em crianças e o hipotireoidismo em crianças, ele é muito mais importante a ser diagnosticado, porque a tireoide vai regular a nossa concentração, aprendizado e desenvolvimento. E aí pensa comigo, uma criança, adolescente que está em processo de desenvolvimento, ali maturação do córtex pré-frontal, e ela tem essa deficiência no hormônio da tireoide. Ela pode desenvolver atraso de cognição, de concentração e desenvolvimento pelo hipotireoidismo. Então, é mais sério do que no adulto por conta ali do desenvolvimento da criança. Não, isso que você está falando é assim para a gente pensar mesmo, porque às vezes você tem um adolescente em casa, não é não, Carol? Que está assim, nervoso, agitado, não consegue ter concentração, irritadiço, e você toca de falar e achar que o problema é dele. E, na verdade, pode ser um problema dele. Você tem histórico assim? Exato, você acha que é do próprio adolescente, né? O comportamento do adolescente e não de uma questão que ele tem na tireoide, né? Eu não tenho próximos na área da educação, mas meu primo, por exemplo, ele descobriu o problema na tireoide quando ele era adolescente. E ele tinha exatamente todos esses sintomas, né? Então, mas ele era super agitado, ele era ligado, ele não dormia, ele comia literalmente, gente, numa bacia, de tanto que ele comia. Não é brincadeira, assim, 14, 15 anos, ele comia numa bacia. E era super magrinho, emagreceu, na verdade, né? Não é que ele era super magrinho. Poderia até ser um hiper, né? E ele tratou e ficou bem? Ele tratou, ele teve que tirar depois, porque o dele era cancerígena, e ele toma a medicação diariamente, né?